Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início agora à nossa audiência pública para a apresentação do relatório de avaliação no cumprimento das metas fiscais do relatório de gestão do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021 do município de São Gonçalo do Amarante, realizada aos 27 de maio de 2021. Mais uma vez, damos as boas-vindas ao secretário Thales Matos, secretário de Finanças, secretário executivo Marden Herculano, contador Janailson Lopes e também fazendo o registro, mais uma vez, do secretário de Planejamento, Álvaro Quadros, onde aqui eu passo a palavra para o secretário de Finanças, Thales Matos. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia à mesa composta, né, senhora vereadora. Eu queria começar, pessoal, na verdade, aproveitando a oportunidade, né, na primeira vez que eu estive aqui, a gente esteve apresentando o quadrimestre da gestão anterior. Né, então, nós vamos começar hoje o primeiro quadrimestre dessa nova gestão, com toda a expectativa que uma nova gestão traz, né? Porque o objetivo de todos nós é um município cada vez melhor, financeiramente saudável, né, e que as empresas tenham um bom ambiente de negócio para se estabelecer e poder trabalhar aqui no nosso município. O meu nome, Thales Matos, né, ele não é um nome à toa, Thales Rocha Matos, poderia até dizer Thales Rocha Matos, né? Apesar de não ser nascido em São Gonçalo, eu me considero um neto da terra, porque meu pai é daqui, meu avô é daqui, estão hoje enterrados, né, eles hoje são enterrados aqui em São Gonçalo do Amarante. Tenho tia aqui, tenho primos aqui, então eu tenho um amor muito grande por São Gonçalo do Amarante. Toda a minha adolescência, infância, eu passei todas as férias e feriados em São Gonçalo. Eu tenho, além do lado profissional, que foi o convite que eu recebi, eu tenho um apego emocional à cidade de São Gonçalo do Amarante, pela história da minha família toda aqui, né? Eu sou um auditor de carreira da Cefaz, né? Venho então de carreira da Cefaz, quando recebi esse convite para vir para cá. Fui oficial do Exército durante algum tempo, então assim, tenho uma trajetória ligada ao serviço público há pelo menos 18 anos. Né? Pelo menos 18 anos. Fui professor universitário na Unifor, tenho um doutorado, mas não porque o título seja algo importante para mim, mas no sentido de que o título é um esforço de estudo que nos leva a contribuir cada vez mais com o serviço público. Esse é o meu objetivo, tá certo? Então, assim, gostaria de dizer aos senhores que, muito mais do que um secretário, me sinto um gonçalense de coração e de raízes familiares, certo? Então, nosso objetivo é contribuir cada vez mais para cá. Essa apresentação, ela é uma apresentação com base legal, né? A gente faz ela com base, na verdade, na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas muito mais do que uma base legal, a importância de prestar conta no local correto, né? Que é a Casa do Povo, que é a Câmara dos Vereadores, onde estão os representantes eleitos pelo povo para fiscalizar a gestão. Então, essa é a base legal para essa apresentação, mas eu considero que, mesmo que não existisse, deveria se fazer, porque é importante. Começar mostrando para vocês alguns números da nossa receita. O mais importante dele, talvez o mais gritante dele, é esse número que mostra que nós já atingimos nas receitas correntes, nesse primeiro quadrimestre, mais de 36% do que estava previsto para esse ano. Tá certo? Então, a gente está bem em termos de arrecadação, tá certo? E vamos mostrar a vocês também que estamos equilibrados em relação à relação entre despesa e receita. Aqui são mais alguns números desses. Eu procurei botar nessa terceira coluna o número positivo, certo? Ou seja, se eu poderia calcular isso daqui, mostrando que a gente estava menos 64% da receita programada para o ano, mas eu não estou no ano ainda, né? Então, a gente inverteu esse número para colocar ele positivo, ou seja, estamos a 36%. Se seguisse, se fosse uma coisa linear, né, a gente provavelmente, a gente ultrapassaria os 100% do valor previsto nesse ano. Né? A gente não pode dizer, no exercício de futurologia preciso, dado uma pandemia como essa, as pessoas até falando aí impossível terceira onda já esse ano ainda. Né? Nós temos aqui uma outra informação que é prevista para esse relatório,
que é o comportamento, ou seja, a evolução da receita corrente líquida, que a gente tem que pegar, né? A gente está fechando abril, então a gente pega abril e tem que mostrar os últimos 12 meses, tá certo? Mas essa informação, ela fica um tanto fora de contexto e sem análise se a gente não fizer algo como isso aqui. Ou seja, comparar janeiro a abril de 2021 a janeiro a abril de 2020. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que a arrecadação própria, ou seja, só tributos próprios do município, elas cresceram mais de 10% nominal. Mesmo que a gente aplique a inflação sobre esse valor, aí entra o valor real, né, corrigido pelo IPCA, mesmo assim nós temos um valor positivo de 7,5%. Ou seja, nós temos um município saudável financeiramente em termos de arrecadação própria. Isso é importantíssimo, porque nós temos municípios aí tentando ter dinheiro para pagar a folha e não tem. Tá certo? Então, São Gonçalo é um município privilegiado nesse sentido. Conseguimos manter uma arrecadação positiva, porque a gente poderia estar com esse valor negativo e mesmo assim a arrecadação ser boa. Ou seja, 2021 poderia estar pior do que 2020, mesmo assim, então, uma arrecadação boa. Não, nós estamos com a arrecadação mantendo ela numa crescente. Tá certo? A gente tem algumas ações, né, que justificam isso, né? Transferências constitucionais também estão acima, e o resultado do quadrimestre, comparado com o quadrimestre do ano passado, é de 10,24% acima, e mesmo corrigido pela inflação, 7,69% é o quadrimestre de 2021 comparado ao quadrimestre de 2020. Alguns detalhamentos aí das despesas por grupo, certo? A gente vai ver que, apesar de estar detalhado, eu até adianto aqui e aí vocês têm acesso a esses dados e vão ter acesso a essa apresentação e a qualquer número que os senhores queiram pedir à gestão, tá certo? Mas aí eu vou para esse quadro mais resumido, né? No primeiro quadrimestre de 2021, nós temos um total de despesa empenhada na ordem de 168 milhões, paga 86 milhões, né? De restos a pagar, processados, nós temos 827 mil e não processados, 14 milhões. A disponibilidade financeira, o que isso quer dizer? No dia 30 de abril, quanto é que tinha de dinheiro no caixa da prefeitura? 88 milhões de reais, 679 mil. Tá certo? Essa é que a gente chama de disponibilidade financeira. Quanto tinha em caixa no dia 30 de abril? Restos a pagar, pagos no exercício na ordem de 804 mil reais, e aí a nossa receita corrente líquida projetada, né, de 325 milhões e ajustada de 322 milhões, uma receita tributária versus corrente líquida na ordem de 9,15%. Opa, desculpa, eu voltei aqui. Sobre o que diz a legislação em termos de despesas obrigatórias que nós temos, né? E nós temos percentual do gasto com educação na ordem de 14,63%. Né? Ao longo do ano, nós temos que atingir 25%. Ok? Nós temos o percentual do gasto com saúde, o mínimo constitucional é 15%, nós já estamos em 21%. Importante destacar, pessoal, que em 2020 foi um ano que o governo federal fez muito repasse de saúde por causa da Covid. Em 2020, esse repasse é zero. Certo? Está muito... desculpa, 2021, no nosso ano corrente. Obrigado pela correção, correto. Ou seja, então vou repetir, 2020 teve um repasse altíssimo do governo federal para o governo municipal, em 2021 sem repasse, tá certo? Então, o negócio está brabo para a Covid, né? Específico Covid, tá certo? Os repasses constitucionais obrigatórios estão sendo feitos. Com certeza. Doutor Tales, até para a gente não perder o foco, você teria como precisar o que o município de São Gonçalo do Amarante recebeu de verbas federais para o Covid em 2020? Nós temos sim. Eu não estou com esse detalhamento, nós estamos com esse detalhamento aí? Então, não, eu não estou com esse detalhamento agora aqui nessa apresentação, certo? Mas posso passar para vocês os valores exatos. A gente tem acompanhado isso de perto, numa ansiedade, inclusive o prefeito tem viajado a Brasília, tem buscado e realmente não está vendo. Mas é na ordem de milhões. Tá certo? A queda é na ordem de milhões. Então a gente está conseguindo manter uma receita positiva, mesmo superior ao ano passado, mesmo com essas perdas de repasse para a Covid. Mas eu posso detalhar para vocês, mandando para cá um ofício com essas informações, tá bom? Porque como essa apresentação de hoje ela não ia entrar no detalhe dessas questões, eu não trouxe isso aí
para mostrar diretamente, mas a gente pode mostrar sim, tá certo? Doutor, me permita aqui, doutor. Tá. Permita também uma pergunta. Sim. É de responsabilidade do governo federal, certo? É da parte do deputado federal, é do senador, é do presidente da República. Qual a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de fazer esse repasse? Porque o ano passado veio na casa dos milhões e esse ano não veio. Por quê? Eles falam o quê para o senhor? Olha, o que a gente tem acompanhado, na verdade, pelas respostas que dão e pela mídia em si, é que o governo federal está alegando falta de dinheiro. É isso que o governo federal tem falado. Inclusive, o governo federal tem alegado muito que... o governo federal tem alegado falta de dinheiro para o Covid, né? Está tentando fazer reformas tributárias. A gente tem visto uma série de brigas políticas, ele tentando passar reformas que ele pretende fazer em troca de coisas como essa, né? Então, assim, a alegação que a gente tem ouvido é que é falta de dinheiro específico para o Covid, sobre questão de cofres públicos federais, entendeu? Mas a gente não tem como afirmar plenamente se isso é uma verdade ou não, né? Ano passado, quando teve a questão do surto do Covid, o Ministério da Saúde fez um crédito extraordinário ao orçamento. Então, quando você pega o orçamento da União ano passado, ele teve um déficit orçamentário em torno de R$1 bilhão, e desses R$1 bilhão, parte desses recursos foram repassados o Bolsa, teve aquela complementação de R$600, e parte desse recurso, desse déficit de R$1 bilhão, eles foram instrumentalizados pela portaria, salvo engano, 1666 do Ministério da Saúde. Então, foi um crédito extra ao orçamento, que até o presente momento, nós não temos nem o orçamento da União aprovado. Então, motivo, assim, ano passado você poderia ter recurso dessa portaria, 1666. Ano passado, o orçamento, nessa altura do campeonato, já estava aprovado. Então, os deputados federais eles já poderiam propor essas emendas individuais ou então emenda de bancada. E esse ano está atípico justamente por isso, porque nós viramos o ano na União, nós não tivemos a aprovação do orçamento da União. E estamos esperando para que a gente vá fazer essa questão dos pleitos com os deputados federais, para justamente eles podem mandar essas emendas para a gente, mas de antemão eu já lhe adianto que esses recursos da portaria 1666 do Ministério da Saúde, recursos extraordinários, recursos que o Ministério da Saúde, a União, foi ao mercado, pegou o título da dívida pública e jogou para os municípios, jogou para os estados, para o enfrentamento do Covid, até então não virá esse ano. As cifras, como o secretário disse, nós vamos fazer o detalhamento em ofício desses valores. Dessa diferença, né? Isso. Ok? Ok, né? Vamos lá. Então, o percentual, apesar disso, viu, pessoal, o São Gonçalo está investindo, já tem investido nesse primeiro quadrimestre mais do que o mínimo constitucional previsto de 15%, ou seja, nós estamos em 21% do investimento da nossa receita corrente líquida em saúde. Tá certo? O mínimo também definido em lei para o gasto com magistério é 60%, nós estamos ali com 72%, tá certo? Nós temos aí também o do Fundeb, né? Do mínimo definido, não, é 70% e ficou 72%, não é isso? O valor gasto com magistério em reais está aí. O valor gasto com pessoal e encargos, o limite, aí não é mais limite mínimo, é limite máximo instituído em lei. Ele é 54%, nossa folha hoje está em 46,23%. Ok? Então, assim, estamos saudáveis em relação a isso também, não estamos em nenhuma zona nem amarela ou de risco aí, tá certo? Isso, estamos abaixo do limite prudencial que é dito na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Nós temos aqui, então, no exercício 2021, no primeiro quadrimestre, nós temos de receita orçamentária 118 milhões de reais, tá certo? E de despesa orçamentária liquidada, 92 milhões de reais. O que nos leva a isso aqui. Receita primária é diferente de receita corrente líquida, certo, pessoal? Então, assim, receita primária se refere, quando a gente vai ter aquele resultado primário, é receita primária menos despesa primária, que desconsidera algumas rubricas. Nós temos, na verdade, no primeiro quadrimestre, uma receita primária, ou seja, se nós pegarmos o que nós arrecadamos versus o que nós gastamos de receita primária, nós estamos com um saldo positivo de 30.930.000.
Isso mostra que a gestão está trabalhando sempre dentro do que ela pode gastar. Talvez seja uma das coisas mais importantes desse acompanhamento da Câmara, né? Nós estamos gastando mais do que recebemos ou estamos dentro da faixa? Então, nós estamos dentro da faixa onde a gente está arrecadando mais do que gastando. Isso pode ser analisado de diversas formas, mas, se você olhar, temos um investimento muito bom para um primeiro quadrimestre, né? Foi investido no município um dinheiro muito grande para o primeiro quadrimestre. Temos aqui também, dentro do resultado nominal, a questão da dívida consolidada, né? O município tem dois tipos de dívida, certo? Basicamente. Mostro para vocês, tem um outro slide que eu vou mostrar para vocês. É como se fosse uma dívida com o próprio IPM, né? Com o nosso Instituto de Previdência do município e com o INSS. Né? O que aconteceu no último quadrimestre de 2020? A gente tinha uma dívida consolidada de 35.362.000, e no primeiro quadrimestre desse ano, essa dívida está em 34.170.000. Né? Quando a gente faz aí disponibilidade de caixa, disponibilidade bruta de caixa, faz todas as contas dos mais e menos, nós temos uma dívida consolidada, na verdade, ali fala, né, ó, menos 55 milhões. Ora, esse menos, até na vez passada, ficou um pouco confuso para algumas pessoas, porque é a forma como o contador escreve isso. Se a dívida fosse positiva, a gente estava com um problema, significava que a gente estava devendo mais do que o que a gente podia pagar. Né? Se ela está ali negativa, o que isso quer dizer? Que se a gente fechasse a prefeitura hoje, pegasse tudo que tem em caixa, pagasse essa dívida que a gente tem, a gente sobrava com aqueles 55 milhões. Certo? Como essa dívida é parcelada, nós vamos pagar ao longo de vários anos, parcelada mês a mês, tá certo? Então, esse valor negativo não é que a gente não tenha o dinheiro, é que a dívida está negativa, ou seja, o nosso valor positivo de dinheiro é 55 milhões. O resultado nominal, que seria o que a gente tinha de dívida consolidada líquida, né, entre 2021, nesse primeiro quadrimestre, e o quadrimestre anterior, é um resultado nominal de R$ 29.694.000. Sobre a dívida, né, ou seja, um saldo anterior de 35 milhões, a baixa no exercício desse primeiro quadrimestre, ou seja, depois de pagarmos tudo que tinha que pagar dessas dívidas, com multas, juros, com tudo, o que foi abatido da dívida foi R$ 1.192.000, se a gente arredondar ali, ficando esse valor de 34 milhões. E ali um detalhamento dela, são 24.176.000 que o município, nós herdamos, né, mas que o município deve ao INSS e quase 10 milhões que se deve à nossa previdência própria. Certo? Essa é uma dívida que o município tem. Esses são os números que a gente tinha para apresentar para vocês, e aí abrimos para perguntas. Algum vereador quer fazer uso da palavra? E antes de passar a palavra para os vereadores, eu quero registrar aqui, fazer uma observação. Álvaro Quadros é secretário de governo e registrar a presença do secretário de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, Wesley Miranda. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Dulce, eu gostaria de saudar a todos, vereadores, secretários aqui presentes, doutor Thales, seja muito bem-vindo, parabenizo aí pela sua explicações, muito bem explicado. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho lá queria fazer algumas perguntas na evolução de receitas, certo? Eu queria perguntar o que muita gente do município de São Gonçalo do Amarante que talvez queira saber nesse momento. Eu não sei, eu sei que o assunto foi um pouquinho diferente do que eu imaginava, mas assim, o que é que significa hoje para o município de São Gonçalo do Amarante o complexo industrial, ou seja, a siderúrgica e todas as empresas que operam e que prestam serviço dentro do complexo industrial. O que é que isso gera de receitas para o município de São Gonçalo do Amarante? E também, aproveitando a pergunta, o que é que o Porto, hoje, quem é o maior pagador de impostos, poderia dizer assim, do nosso município? E queria que, se possível, o senhor nos explicar o que é que representa
essas duas instituições dentro do complexo industrial do PECEM? Perfeito. Vereador, a pergunta ela é excelente, certo? E é legal até porque o senhor usa o termo correto e que o povo entende. Quem é o maior pagador de imposto, né? A gente chama lá de contribuinte. E aí eu já ia dizer o maior contribuinte e às vezes as pessoas podem não entender, né? Contribuinte porque ele contribui com o pagamento de imposto, né? É assim, São Gonçalo do Amarante tem hoje, fechou abril, vamos dizer assim, com 2.695 empresas registradas junto à Cefim. 2.695 empresas registradas. Foram 24 empresas novas no mês de abril, de diversos tipos, né, que foram lá e se inscreveram na Cefim e apareceram como empresas novas. No entanto, dessas 2.695 empresas, com 13 delas, nós temos 85% da arrecadação do município. Os 13 maiores pagadores de imposto, 13, respondem por 85% da arrecadação do município, do dinheiro que entra. Isso não é estranho, não. O Estado do Ceará tem mais de 300 mil contribuintes, certo? E você, com mais ou menos 300 empresas, você tem aí 90% da arrecadação. Na verdade, isso apenas mostra a concentração de renda, né? Empresas muito grandes e um monte de empresa pequenininha tentando viver e sobreviver. Né? Essa é uma realidade, talvez, nacional até. Eu nunca me debrucei sobre os números federais, mas eu apostaria que é uma realidade nacional. A Companhia Siderúrgica do PECEM, ela arrecadou só em abril, para os cofres do município, R$ 2.646.000. Aí você arrecadou como se a Companhia Siderúrgica não presta serviço, né? Ela é uma tomadora de serviço. A gente chama esse contribuinte do contribuinte substituto tributário. Por exemplo, se você tiver uma empresa de prestação de serviço, quando você vai prestar um serviço lá para a Companhia Siderúrgica, ela já retém o seu imposto e ela passa esse imposto para o município. Né? O próprio ISS, correto. Por quê? Porque não adianta a gente ficar indo cobrar de cada prestador de serviço. Então, a gente estabelece quem são os substitutos tributários, ele recolhe esse imposto e ele nos paga. É tanto que, às vezes, hoje já tem algumas teses jurídicas no Brasil que estão mandando prender sonegador. Porque o sonegador, o imposto não é dele, não, o imposto é do município. Ele reteve um dinheiro que é do município e tem que passar para o município. Aí tem empresa que sonega, fica com esse dinheiro para ele. Então, isso é uma apropriação indébita, né? Então, por isso que o sonegador desse tipo ele é tido como um cara que pegou o dinheiro que pertence ao povo e ficou no bolso. Não é o caso aqui, estou só exemplificando, né, o que é o substituto tributário. É um cara que fica com o dinheiro, ele retém, quando ele vai pagar o prestador de serviço, ele já retém o imposto e ele repassa o imposto para a gente. A gente não precisa ficar esperando que cada prestador de serviço que vai lá pague aquele tributo, senão talvez a nossa... o cara ia embora, não pagava e pronto, né? Então, por exemplo, só a Companhia Siderúrgica foi R$ 2.646.000 de ISS. O Complexo Industrial, né, a CIP, foi, em abril, R$ 863.000 de ISS para a gente. Né? Lembrando, mais uma vez, esses caras, o forte deles não é o ISS, é o ICMS. Então, a arrecadação dele depende de quanto de serviço ele está tomando de empresas, ou seja, ele está solicitando que empresas prestem lá. Tá certo? Então, nosso maior contribuinte disparado hoje é a Companhia Siderúrgica, em segundo lugar, a CIP, né? O Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Depois disso, nós temos a APM, que é uma outra empresa também, que arrecadou R$ 600.000 para os cofres públicos, tá certo? E assim vai, ou seja, com 13 empresas, nós temos 85% da arrecadação. A gente termina trabalhando dentro da Cefim com o que a gente chama de Pareto. Né? Pareto é um matemático que ele... Vamos lá, o pessoal da administração terminou arredondando para uma frase mais ou menos assim. Com 20% do esforço, invista nos 20% do esforço que resolve 80% do problema. Né? Ou seja, você não precisa estar no pé de todo mundo. Mas se eu tenho 13 empresas que recolhem 85% do imposto do município, eu estou sempre de olho nelas. Né? Para que elas não fujam, para que não cometam erro, porque às vezes, a maioria das vezes é até erro que os caras cometem. Entendeu? O prestador de serviço chega lá e diz que não deveria ter sido retido por lá, é no município de origem e tal, a gente está sempre de olho nisso. A gente está criando, inclusive, uma coisa chamada monitoramento fiscal dentro da Cefim. Ao invés de eu estar auditando e multando as empresas, que é o que normalmente a Secretaria de Finanças ou de Fazenda faz,
a gente vai tentar partir para uma coisa mais inovadora, que é monitorar o contribuinte. Ao invés de eu esperar você cometer o erro e lavrar um auto de infração e quebrar a sua empresa, eu fico observando o seu movimento e toda vida que você caiu a sua arrecadação, você cometeu um erro, não emitiu sua declaração, eu vou lá e lhe aviso. Isso tem muito mais vantagem para quem arrecada imposto, porque o cara vê que está sendo observado, ele tende a recolher esse dinheiro para o município e agir, e é uma maneira da gente não quebrar a empresa. Certo? Então, assim, a gente está indo também para uma linha, vocês vão ver depois coisas que a gente vai começar a fazer, por alinhamento com o próprio professor Marcelão, que é um desejo dele, que o desafio dele foi o seguinte: Thales, como é que a gente aumenta a arrecadação sem aumentar impostos? Esse é o desafio que ele me lançou, porque o imposto do cidadão está que não aguenta mais, né? As empresas estão que não aguentam mais. Então, como é que você vai conseguir que a gente aumente a arrecadação de São Gonçalo do Amarante sem aumentar impostos? Né? Sem você estar forçando mais ainda o povo a pagar mais coisa. Tá certo? Então, esse é um desafio dele para nós, é um desafio que a gente está buscando através de métodos como esse, ou seja, eu monitoro a empresa, porque, entenda, se você lavra um auto em cima de uma empresa, você lavra um auto de 100 mil reais, mesmo que o cara esteja certo e o meu auto de infração está errado, ele vai gastar 20% com advogado. Então, ficar multando as empresas não é o nosso desejo. Às vezes vai ser necessário, mas não é o nosso desejo. Nosso desejo é monitorar, ajudá-lo, porque às vezes o próprio contador prejudica o cara. Né? Nós temos uma situação do empresário que foi conversar com a gente lá, o contador quebrou o cara. Pô. Então, o fisco ele não é para ser um inimigo do contribuinte, não. O fisco é um parceiro. Nós somos um sócio. É ou não é? Olha aqui, ó, quanto entrou no cofre público esse ano de empresas gerando riqueza. Nós somos sócios dos caras. Então, o sócio não pode quebrar o outro. O sócio tem que ajudar o cara, aí ele está sempre bem. Quanto melhor ele tiver, mais dinheiro nós vamos ter nos cofres públicos. Por isso que eu digo, a gente tem que gerar um bom ambiente de negócio. Tá certo? Essa é a diretriz do professor Marcelão para a gente, e é isso que a gente está buscando, inovar nesse sentido de ajudar os contribuintes a arrecadar mais, ganharem mais, gerar mais emprego para o município. E aí eu queria aproveitar também e salientar, né, a vereadora citou o nome do Álvaro e do Wesley, né? Eu acho importantíssimo, porque assim, uma coisa que o Marcelão fez, eu que estou lá na Cefim, pelo menos sinto isso. A gente tem hoje uma controladoria forte. Isso é rico, pessoal. Isso para o município não tem preço. Uma controladoria forte, garantindo processos, nos acompanhando em tudo, às vezes até para não deixar ninguém errar. Essa é a principal questão, porque a controladoria não é uma auditoria que vai lhe multar. Né? Ela é uma auditoria que vai identificar e criar métodos para que você não erre. Né? Porque a gestão pública ela é muito burocrática, cheia de regras e o direito por trás de todo mundo fiscalizando. Então, isso é uma coisa que eu queria até parabenizar aqui o Wesley e o Álvaro. Eles são, apesar de ser o Wesley que está hoje lá na controladoria, o Álvaro já esteve, mas assim, são dois secretários assim, muito, muito imbuídos em fortalecer isso cada vez mais para o município. E na Cefim, que a gente está lá pagando os processos, pagando tudo que passa porque o município precisa, a gente precisa desse controle, precisa dessa ajuda para garantir que está tudo certo o tempo todo. Tá certo? Então, eu queria deixar aqui os parabéns na gestão do professor Marcelão nesse sentido e parabenizar os dois secretários que realmente são pessoas muito, muito imbuídas desse espírito público de fazer isso aí muito bem feito. São parceiros mesmo assim, porque, por mais que você ache, mas o cara fica lá lhe perturbando, mas isso é parceria. Né? Ele protege o dinheiro público, ele protege o prefeito, protege o meu CPF. Né? Então, assim, aproveito para agradecer em público aqui aos secretários, porque tem feito uma atuação brilhante nesse sentido. Tá certo? Eu não sei se eu consegui responder a questão, né, da CIP, Com certeza, com certeza. Muito obrigado, doutor, e sucesso, viu? Tá, bom trabalho. Obrigado. Doutor Thales, sou eu. Ali, no slide, nessa lâmina aí, está dizendo que o acúmulo de janeiro e abril. Aí abril, mais junho ainda não foi contabilizado. Não é? Sim. Aí ainda está certo. Aí foram arrecadados 113.485.868,35. Ok. Até o dia 30 de abril.
Ok. Obrigado, doutor. Vereador Canoa. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo momento, pela oportunidade. Quero saudar a todos os nobres vereadores. Quero saudar ao nobre secretário Dr. Tales. Saudar aqui ao nobre secretário Álvaro, ao nobre secretário Wesley Miranda. E eu estava lembrando aqui, primo, e nosso primeiro suplente dessa casa do PROS. Então, eu quero, doutor Tales, quero lhe parabenizar pela transparência, pelo desempenho de estar contribuindo aqui com a nossa gestão para beneficiar essa harmonia, para beneficiar essa transição entre a CEFIM e as empresas, porque eu sou prova viva que na gestão passada conheço uma pessoa que a empresa dele foi quebrada. Ele tinha 17 funcionários, então eram 17 pais de famílias que sobreviviam. Teve um problema com o contador prejudicou, foi provado na justiça que o erro estava no contador, mas mesmo assim a secretaria não fez nada para ajudá-lo, não fez nada para contribuir para que ele continuasse com a sua empresa e continuasse gerando empregos. Diferente hoje que eu estou ouvindo da própria voz do secretário que isso não vai acontecer. Por quê? Porque quando você quebra uma empresa, quando você ajuda a falir uma empresa, você está falindo o próprio município, né, doutor? Então, eu quero lhe parabenizar por essa boa ação, pelo bom trabalho. E eu queria também lhe fazer uma pergunta aqui, que foi relatado, para o senhor me explicar mais aqui para mim, para os nobres vereadores, sobre a dívida do IPM. O que você pode relatar aqui para a gente, para nós entendermos mais? Assim, essa dívida do IPM, eu posso até passar para vocês também um relatório detalhado disso, tá certo? Essa dívida do IPM veio sendo construída ao longo dos anos, né? Então, assim, chega uma hora que se pegou esse valor e teve que se negociar, e aí foi feita uma negociação, eu não me recordo agora em qual parcela nós estamos, mas foram acho que 30 anos, né? E o município vai passar aí 30 anos pagando essa dívida junto ao IPM, né? É um pagamento mensal, com multa, juros, com tudo, né? Eu posso detalhar para o senhor, eu não trouxe detalhado porque não seria o objeto exato nesse momento, mas a gente tem isso tudo detalhado e eu posso passar para casa, de maneira geral, como ofício. Eu peço até, Janaílson, por favor, se puder registrar para a gente mandar isso, tá bom? O valor da dívida, para a gente rever aqui, é algo em torno de 10 milhões de reais. O valor exato atual é esse daqui. 9.993.000 reais é o que o município de São Gonçalo, né, ou seja, o executivo, deve ao Instituto de Previdência. Tá certo? Eu não consigo explicar os motivos, né, porque aí são gestões anteriores, né, gestões anteriores que fizeram isso, tá certo? O que a gente tem tido cuidado agora é para que isso não aconteça de novo. Né, porque isso é prejuízo para o município, isso é prejuízo é um risco para a aposentadoria do nosso gonçalense, do nosso povo, entendeu? Das pessoas que trabalham no município. Então, doutor, essa dívida, a gestão que nós estamos hoje, recebeu já com ela, é sim, assim? Foi herdada de gestões anteriores, sim. Só uma colocação, e só para esclarecer o nosso vereador, hoje o Instituto de Previdência ele está sobre auditoria, tá, vereador? Tanto dos fundos como da contabilidade. Então, por isso que o nosso secretário não tem como dar um número preciso ainda. A gente está em processo de encerramento de auditoria lá do Instituto de Previdência.
Tranquilo, nobre secretário. Agora, doutor, é bom salientar que essa dívida não é de 8 anos, né? Essa dívida é de mais de 20 anos, né? Que fique bem claro que a dívida não foi criada agora, nesses 8 anos de mandato, né? Foi de 20 anos, isso passa por muitos prefeitos de gestões e gestões. Sim, sim. É por isso que eu estou dizendo, eu não trouxe o detalhamento dessa dívida, mas ela é de gestões anteriores, entendeu? Só para explicar, Eu porque acredito que quando- dá para entender que foi só na gestão dos 8 anos do ex-prefeito, né? Quando, na realidade, né, que explique bem claro, né, que vem de outras gestões também. E foi acumulando. É uma coisa bastante complexa que precisa até mesmo de uma audiência para que seja bem explicado, explanado, para que possa entender com mais clareza. Eu acredito que, quando terminar essa auditoria, igual o Álvaro falou, que venha tudo detalhado também para todos os vereadores aqui. Eu acredito Dado que sim. IPM. Apesar de ser com o IPM, né, não é na minha pasta, mas eu tenho certeza que a administração fará isso. Eu penso que sim. Normalmente, esses termos de parcelamento, quando você faz o parcelamento, normalmente são parcelamentos administrativos e normalmente os gestores ou ex-gestores, eles vêm aqui nessa casa solicitar autorização legislativa. Então, nesses termos de parcelamento, eles têm as competências que são referentes a essa dívida e os valores que foram consolidados para que, no caso, nós estejamos com esse em torno de 10 milhões de reais. Conforme o secretário já passou, ele vai mandar via ofício esse termo de parcelamento, e nesse termo de parcelamento vai dizer quais competências foram parceladas e de referente a que período. Foi exatamente o que aconteceu no início da gestão. Se não tivesse sido feito esse acordo, eu acho que é impossível, né, até a gente fazer alguma arrecadação. Não arrecadação própria, né? Mas às vezes você Isso, fica... não a própria, mas o governo federal, repasses fica prejudicado. federal, estadual, etc. Secretário, só uma pergunta. Você poderia me informar Desculpa. quanto ficou em caixa no dia 1º de janeiro de 2021? Posso sim. A gente fez isso na apresentação do primeiro, mas esse número está aqui, certo? O valor que você vê aí é 61.650.000 reais. Mas lembrando, né, pessoal? Fora isso, nós temos as dívidas, nós temos despesas que ficaram empenhadas e despesas que ficaram liquidadas. Nós temos restos a pagar também. Mas o valor em caixa é 61.650.000 reais. Né? Não quer dizer que é o dinheiro que você pode gastar diretamente, né? Porque tem uma série de outras obrigações, tá certo? Mas foi esse valor aí. E o atual é esse anterior aqui. Porque o bicho aqui para cima é voltando. O valor atual é esse, 88.679.000. Certo? Isso, desculpa, posso voltar aqui. Ok. Então ficou dinheiro em caixa para continuar os trabalhos? Sim, sim. Ok. Vereador que queira fazer alguma indagação ao secretário? Se não tiver, já deixo aqui para as considerações, secretário Tales. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, e nos colocar à disposição para qualquer informação que vocês precisem, tá certo? Principalmente nos colocar à disposição, pessoal, para ajudar as empresas do nosso município. Né? A gente sabe que os empresários estão aí, eles vão para um vereador, eles vão no secretário, eles vão em todo. Então, assim, que o nosso objetivo em comum, né, dentre vários que existem, né, seja também a gente ajudar essas empresas a se desenvolverem dentro do município. Elas geram emprego, elas geram riqueza. Não é só o imposto que se gera, que é com o imposto que a gente consegue fazer as políticas públicas, mas ela também gera emprego, né, que vai dar tudo que a população precisa para poder viver, principalmente a sua dignidade. Tá certo? Então, assim, que façamos sempre esse esforço conjunto, esse esforço coletivo, de fazer de São Gonçalo do Amarante um bom ambiente de negócio. Uma cidade que o cara venha
feliz, sabendo que é um dos melhores municípios do Ceará para ele investir e para ele prosperar, tá certo? Esses são desafios que nós temos. O professor Marcelão tem nos pedido isso, tem sempre nos orientado nesse sentido. Ele tem uma preocupação muito grande, principalmente com o emprego e renda, tá certo? E eu sei também que essa é a preocupação de todos os vereadores, tá certo? Então, nos colocamos à disposição lá na Cefim para toda e qualquer informação que vocês precisem, todo e qualquer apoio que vocês precisarem lá, tá bom? Obrigado, parabéns pelo trabalho dos digníssimos vereadores e vereadoras. Desde já agradecemos, lembrando que a saúde financeira do município é também a saúde dos munícipes, né? E agradecemos a presença do secretário de Finanças, Thales Matos, e os demais presentes, aos vereadores. Muito obrigada. E, nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública aos 27 de maio de 2021.